Ô, você aí, pode ir parando com essa cara feia que o vídeo não tá com problema de áudio, tá bom? A ausência de som é intencional pra falarmos sobre as dificuldades que uma parte da sociedade enfrenta pra fazer algo tão simples como assistir um filme no cinema. As pessoas que sofrem com deficiência auditiva, segundo o censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 2 milhões possuem deficiência auditiva severa, e desse total, 344,2 mil pessoas no Brasil são surdas. Olá, meu nome é Lá Clobato, eu tenho 39 anos e eu sou comunicadora. Eu nasci com audição normal e até os 9 anos de idade eu ouvia normalmente, eu era uma criança super ligada a som, super comunicativa. E uma bela manhã, quando eu tinha quase 10 anos de idade, eu acordei sem audição nenhuma. Provavelmente foi sequelas de meningite ou cachumba, a gente nunca teve certeza, mas eu perdi a audição totalmente dos 2 ouvidos. E eu tenho um tipo 0 audição natural hoje em dia. Eu me comunicava através da leitura labial e através da voz que eu adquiri porque eu ouvi até os 10 anos de idade. E depois, aos 32 anos, eu fiz o implante coclear. E hoje eu sou usuária bilateral de implante coclear. Eu tenho uma audição próxima do normal, embora seja uma audição artificial e não uma audição natural. Então, assim, ela nasceu assim. Ela nasceu normal, cesárea. Aí, quando ela só dormia, ela não acordava com barulho. Eu te expliquei lá, né? E aí eu levei ela no médico pra ver por que ela só dormia e não acordava com barulho. Porque ela não ouvia. Aí eu peguei, ela tinha 3 meses. Aí eu levei, a médica examinou direitinho e pediu pra mim voltar com ela com 5 meses. Mas ela falou assim que ela era preguiçosa, né, aquelas histórias. Aí eu levei, com 5 meses eu levei ela. Chegou lá a médica, a pediatra, fez um exame mais detalhado, porque eu levei ela porque ela não ficava durinha no colo. Ela não andava, ela andou com 3 anos e pouco. Ela tinha um desvio na coluna, mas através do desvio na coluna, ela também suspeitou que ela não ouvia. Só que era um postinho humilde, lá em Ribeirão Pires não tinha como ela consegui lá na hora ali. Ela me deu uma cartinha para pai, aí a Aline foi para pai, e depois da pai já foi encaminhar o torrino, pela fonoaudióloga, aquela história, a fisioterapia, e ela ficou fazendo tudo junto. Ela ficou na pai até os 5 anos. Nunca foi ao cinema. Ela precisava de ter alguém que saísse com ela, que viesse aqui. Um exemplo, vai. Vamos supor que ela é amigo, um exemplo, ele é amigo dela. Aí, Aline, vamos ao cinema hoje, eu deixaria com quem eu conheço, lógico, né? Mas ela não tem amigo, lá no Célio até agora ela não... Todos os amigos ela fala que é nariz empinado, que é chato. Eu acharia assim, para ela ir no cinema, ela tinha que falar em libras, para passar em libras, sinal, porque ela não vai entender. Porque ela nunca foi. Talvez se ela já tivesse ido, é a mesma coisa você assistir um filme, você repetir, você vai lembrar, não é? No caso dela, se eu for com ela, e for um filme que eu conheço, eu explicar para ela, talvez ela vai entender. Mas eu acho assim, eu acho que o ideal era ser apropriado para ela. Porque vou no cinema com ela, ela tá vendo ali, tá falando em libras, não é? Ela vai entender. Eu acho que por isso que ela não interessa em mandar ela ir. Porque ela vai ver, ela não vai. Você entendeu? Por isso, mas lógico que se tiver alguém e ter apropriado, lógico que ela vai. Eu acho que ela ia ter gostar, né? Então, para que o aluno tenha acesso à informação que está sendo passada no filme, ele precisa tanto da legenda quanto a janelinha que vai estar o intérprete fazendo em língua de sinais, né? Isso faz toda a diferença porque ele recebe a informação concreta do que está acontecendo, né? Vale lembrar que nem todo o surdo sabe a língua portuguesa, por isso a importância de ter a janelinha em língua de sinais. Eu lembro quando eu estava na adolescência, que às vezes a gente saía da escola e a gente ia para o cinema depois da aula, porque eu estudava à tarde, e a gente ia de sexta-feira, depois para o shopping para ir para o cinema. Eu lembro que mais de uma vez eu ia com os meus colegas e de repente não tinha opção de filme dublado porque eles queriam ver, tipo Tartarugas Ninjas, que era uma programação mais infantil e muitas vezes não tinha essa opção legendada pra gente. E aí eu falava, bom, eu não quero ver esse filme porque eu não vou entender, não tem legenda. E os meus colegas falaram, mas não é problema nosso, a gente quer ver esse filme, então você tem a opção de não ir com a gente ou de ir pra casa, porque a gente vai assistir esse filme. E eu me lembro que mais de uma vez eu entrei no cinema para assistir um filme que eu não entendia nada do diálogo e não conseguia pegar a história, porque o diálogo é muito importante para você entender a trama do filme. E eu voltava para casa completamente frustrada, porque eu não tinha a opção de entender o filme, porque não tinha cópia legendada desde aquela época para esses tipos de filme.
2015, uma comissão do Senado aprovou um projeto que altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para instituir a obrigatoriedade da apresentação de obras cinematográficas adaptadas para pessoas com deficiência auditiva, com utilização do recurso da legendagem em português em filmes nacionais. Tem um grupo, que eu saiba, tem um grupo que na verdade não é um grupo forte, são algumas pessoas engajadas na internet, que envolve muita gente, muitos grupos, muitas tribos entre os surdos, que tem uma campanha chamada Legenda para Quem Não Ouve, mas se emociona, que a gente tem algumas camisetas, que a gente vai até em festivais e pede apoio de atores famosos, de produtores famosos, para trazer essa questão da legenda, principalmente para filmes nacionais. Nunca tem cópia legendada no cinema, que a gente precisa. Mas é só também, eu não sei, de grandes projetos para pessoas com deficiência auditiva terem acesso ao cinema. Não tenho muita noção de projetos, não.